Cumprimento os amados irmãos na santa, gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de João, capítulo 6, versículo 47 e 48. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. 49. O vosso pai comeram o maná no deserto e morreram. Eis o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Vamos falar um pouquinho hoje sobre proposição. Aqui, quando nós vimos o Senhor falar, na verdade, eu sou o pão da vida. Nós sabemos que Jesus, Ele é a rocha que mana água viva. Jesus, Ele é o castiçal de 7 pontas. Jesus, Ele é o pão da propiciação que fica no lugar santo. Jesus, Ele estava no lugar santíssimo quando a glória do Pai estava sobre a arca da aliança. Jesus, Ele é o centro da nossa vida. Ele é o centro da nossa existência. Quando o povo de Israel ia caminhar sobre o deserto, nós vimos que sempre o Senhor estava na frente do seu povo. Ali ia a tribo de Levi carregando a arca da aliança sobre a sua frente, e nós víamos que a nuvem cobriam aquela arca e o povo se agraciavam da sombra da nuvem. O povo de Israel, desde o início da sua história, ele sempre esteve em uma cerimônia tipológica com o pão. E o pão, nós sabemos que simboliza a carne de Cristo Jesus, que foi entregue para matança, para perdão dos meus pecados, que está no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 28, versículo 18 ao 20. Entre os israelitas, o povo de Israel, o pão era um alimento tão básico que se tornou sinônimo da própria vida. O próprio Jesus referiu a si mesmo como pão da vida. E ele ensinou seus discípulos a orar: Pai, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Contudo, meus irmãos, nas Sagradas Escrituras, o pão apresentado, ele não é apenas um alimento, mas também a comunhão com o corpo de Cristo Jesus, comunhão com sua igreja. Aquele que não come e bebe desse pão e desse vinho, não tem comunhão, não terás a vida eterna. Por isso que Jesus falou para cada um examinar a si mesmo, porque o próprio pão da propiciação, que simboliza o corpo de Cristo Jesus, e o vinho que simboliza o sangue de Cristo Jesus, ele serve de cântaro lavanda para a minha absorção de todos os meus pecados, como também ele serve para a minha condenação eterna. Quando Deus ordenou
mesa, e que sobre ela fosse colocada no lugar do santo, do tabernáculo, e que sobre ela, nessa mesa, estivesse continuamente 12 pães sem fermento. Esses 12 pães simbolizam as 12 tribos de Israel. E foi sobre essa mesa os pães da propiciação diante de mim perpetuamente. Hoje nós tomamos a Santa Ceia. Os 12 pães da propiciação eram, como eu já te disse, eram as 12 tribos de Israel. Meu irmão, se você entender que Jesus, ele morreu por propiciação dos seus pecados, se você entender que o véu do templo é a própria carne de Cristo Jesus sendo rasgada em propiciação dos seus pecados, você pode ler em Hebreus capítulo 10 e versículo 20: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, a sua carne. Quando o véu do templo se rasgou, que é a carne de Cristo Jesus, ele me deu acesso ao trono do Pai. Mas se eu não tocar no corpo e na carne de Cristo Jesus, na santa ceia do Senhor, eu estou fora da redenção de salvação. Quando Jesus diz que a santa ceia não é comida e nem bebida, o Senhor Jesus queria falar que a santa ceia, o pão que nós comemos hoje, quando nós vencemos um mês de tribulação, quando nós vencemos um mês de luta, quando nós vencemos um mês de guerra, isso quer dizer que aquele pão, entrando sobre a minha carne, me purifica de todos os meus pecados. E o vinho me cura de todas as enfermidades, que é o sangue de Cristo Jesus. Meu amado irmão, é tão importante você entender sobre o pão da propiciação, porque é a própria carne de Cristo Jesus que foi rasgada. Foi o véu do templo que foi rasgada, foi a própria carne de Cristo Jesus que foi entregue pelos... Meu irmão, a tua comunhão com Cristo Jesus, de cantaru, de blas, de riricanduri, la flas, de candurai, mandelabrias, mandecovas, nébias, cantadere, blas, de candurai. A sua comunhão com Cristo Jesus, ela tem que estar acima de todas as coisas. Se você tem comunhão com Cristo Jesus, as suas necessidades, as lacunas que está vazia, ela é preenchida pela glória da presença de Cristo Jesus. E a pessoa, para carregar a glória de Cristo Jesus, é necessário carregar ela nos ombros. A glória de Cristo Jesus, ela não é carregada de qualquer maneira. Lembra de quando Davi mandou buscar a arca da aliança, colocando-se a arca da aliança sobre um carro de boi, e não sobre os ombros, como fizeram os filisteus. É necessário as pessoas, para ter a glória do Senhor, ela tem que trazer um louvor de ação e graça. Mas missionária, eu não louvo bem, o Senhor não está importando com a tua voz. A pessoa, para carregar a glória nos ombros, ela
segredo. O pão simbolizava a comunhão interrupta do povo com Deus. Temos um Deus que nos sustenta, temos um Deus que supre as nossas necessidades. A necessidade de um povo que esquece que existe um Deus que quer escutar a tua voz, contando os teus segredos, as tuas dificuldades. Você se esquece da nova aliança do pão, que é utilizado como símbolo do corpo de Cristo Jesus, que no Calvário deixou-se partir vicariamente por toda a humanidade. Tomai e comei, isso é o meu corpo, decanta Arulabanda, que é repartido por vós. Fazei isso em memória de mim. Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Nós estamos esquecendo, meu amado irmão, o símbolo da propiciação, o símbolo do pão. Por que eu estou tomando a Santa Ceia missionária? Por que eu estou dessa maneira? Eu tomo a Santa Ceia e continuo doente, enfermo. Eu continuo decântaro lavanda com essa tristeza. É porque você não se entregou. É porque você não ajoelhou. Não contou para Deus o teu segredo. Não contou para Ele o que está te machucando. Você não contou para Ele aonde mora a tua dor. A frase pães da propiciação significa literalmente pães de rosto. Em algumas versões da Bíblia traduz pão da presença, a presença do Senhor. Pois o pão era colocado continuamente na presença de Deus, que está no livro de Êxodo, capítulo 25 e versículo 30. Aquele pão era colocado diariamente na presença de Deus. Portanto, os pães da propiciação simbolizavam a presença sempre de Cristo no meio do lugar santo. Se a presença de Cristo não estiver no meio da tua família, se a presença de Cristo não estiver na tua casa, se a presença de Cristo não estiver no meio da tua igreja, se a presença de Cristo não estiver no meio do teu trabalho, se a presença de Cristo não estiver continuamente contigo, meu irmão, infelizmente você não conhece a Cristo Jesus. Porque Jesus, Ele é o centro. Ele é o centro da nossa habitação, da nossa existência. Moisés, quando ia montar o tabernáculo do Senhor, ele montava o pátio, o lugar do holocausto, o lugar da pia de bronze onde era lavado a mão antes de entrar dentro do tabernáculo, dentro do lugar santo. E depois ia no Santo do Santíssimo. No lugar santo dos santos, entrava só o sacerdote e o sumo sacerdote da tribo de Levi. E no lugar santíssimo, era uma vez por ano para oferecer a sua adoração, o sacrifício ao Senhor. Todos os dias, no lugar santo dos santos, tinha que trocar o óleo da candeia ou da lamparina, colocar pães novos. Todos os dias você precisa renovar a tua comunhão com Cristo Jesus, encher-se do azeite. O azeite simboliza a tua vida com Cristo Jesus, com o Espírito Santo, que o Senhor falou: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador. Simboliza a presença do Senhor. No lugar santo, encontrando-se 3, o altar do incenso, a mesa dos pães da propiciação, fabricada, aquela mesa em madeira de acácia e revestida de ouro puro, meu irmão.
Assim como a arca do testemunho, a mesa também era transportada por meio de varais, encaixado, enrolado em ouro, fixado nos 4 cantos, que então os 4 pés. Tudo tinha sua medida certa. A medida da mesa dos pães, 91 centímetros de comprimento por 46 de largura, uma altura de 67 centímetros. Foi Deus que deu ordem a Moisés para fabricar a mesa dos pães da propiciação. E é Deus, através do seu Filho Jesus, que deixou a ordem: tomai e comei. Isso é o meu corpo. Comei em memória de mim. Isso é o meu sangue, o símbolo da nova aliança. Tomai em memória de mim. Se nós entendermos que sem o corpo de Cristo Jesus nós ficamos fracos, que sem o sangue de Cristo Jesus nós ficamos enfermos na fé, nós estaríamos mais fortes na oração e na comunhão e no partir do pão. Meu irmão, não perca o teu contato com Deus pelas coisas singulares deste mundo. Tenha comunhão com o Pai. Leia Êxodo 25, versículo 28, que você vai entender mais um pouquinho sobre os pães da propiciação, porque não dá mais tempo mais para me falar mais sobre essa parte da Bíblia, porque o áudio é curto. Mas é necessário nós entendermos. Por que, missionário? Está lá no livro de Êxodo. É necessário nós entender, para nós entender quem é o nosso dono, da onde nós veio, para onde nós vamos. Por que tomar a Santa Ceia? Por que tomar o vinho? É necessário entender para nós não tomarmos e nem tocarmos o corpo e o sangue de Cristo indignamente. Vamos orar. Espírito Santo do Senhor, eu quero apresentar esta vida que vai receber esse áudio hoje. Enche esta pessoa da tua presença. Enche essa pessoa do teu conhecimento e do teu saber. Que eu diminua cada vez mais e Cristo cresça nas vidas, nas pessoas. Eu quero apresentar ao Senhor nesta manhã, nesta oração, a minha vida financeira no teu altar. Eu quero apresentar a vida dos meus 2 filhos, das minhas noras. Eu quero apresentar meu filho, Henrique, meu pai, faz uma obra de libertação sobre a vida dele. Todas as mães que pediram oração por libertação, que venham receber nesta hora, meu pai, uma libertação da parte do Espírito Santo sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu apresento, meu Deus, meu pai, a cada um que necessita da sua glória e da sua presença. Pois não há lugar melhor, meu Pai, do que nos seus braços, na sua presença. E aquele que está distanciado da tua casa, aquele que está distanciado dos teus caminhos, que venha voltar para a tua presença, meu Pai. Que venha voltar para os seus caminhos. Ajuda-nos a passar por esse momento crítico sem a igreja, sem estarmos em comunhão com os outros, sem estarmos ali, meu Pai, louvando o teu nome. Pai, os verdadeiros adoradores estão na sua casa louvando o teu santo nome. Por isso, meu Pai, ajuda-nos a enfrentar os obstáculos que estão vindo à frente. Ajuda-nos, meu Deus, meu Pai, a viver uma vida santa na sua presença. Pois nós queremos, meu Pai, ser a arca da aliança onde carrega a tua presença. Não queremos mais esse vazio na nossa alma e nem no nosso espírito. Nós queremos ser cheio, mas queremos ser cheio da tua graça e da tua presença. Liberta-nos daquilo que não te agrada, daquilo que não é da tua vontade. Ajuda-nos a ser melhor. Ajuda-nos a vivermos melhor com o nosso semelhante.
Ensina-nos a amar, a perdoar o nosso semelhante, como Cristo Jesus se entregou pela sua igreja. Que o amor entre os irmãos, entre as igrejas, entre o mundo, venha permanecer. Que nada, meu Pai, possa nos separar do teu amor e da tua presença. Que nem o pecado possa nos separar do Senhor, pois o Senhor diz que não ama o pecado, mas o Senhor ama o pecador. Aquele que peca e se arrepende alcança a misericórdia. Por isso, Pai, perdoa nossas falhas e os nossos pecados e enche-nos da tua presença. É o que eu te peço, a minha vida, a minha casa, a casa de todos os meus irmãos que vão escutar esse áudio e esta oração. Em nome de Jesus. Amém. Aqui é a missionária Paula Leandra. Se você quer receber o áudio diretamente do trono do Pai, o número do meu WhatsApp é 064 99204 3264. Fica na santa, gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.